Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé para estar adorando o nome do Senhor. As canções que vamos cantar hoje são realmente, todo mundo já conhece, temos duas novas, mas eu queria que a gente cantasse juntos, amém? Vamos orar? Começar orando? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de louvor. Abençoe a vida dessa igreja maravilhosa. Eu estava com saudade de estar aqui ministrando, e também que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão em casa, como a Letícia, que não pode vir hoje, e é uma grande bênção estar aqui, uma grande alegria estar aqui louvando a Deus com toda essa igreja maravilhosa, que é a minha família em Ti. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos falar sobre o poder do nosso Deus e também o quão estamos seguros dentro quando estamos com Ele, dentro dos seus braços, das suas asas, e que com essa canção, que a gente permaneça com o coração entendendo quão estamos seguros que o nosso Deus mantém-se fiel e que a nossa vida realmente está guardada nele e que podemos confiar, amém? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e na sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro. Declare de todo o coração, de todo o coração, desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida, a igreja, por toda a vida bendirei, levantarei as minhas, todo o meu ser, o nosso ser se satisfaz em Teu amor, com alegria. Uma canção de gratidão, a Tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração, de todo o coração, desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo o coração, desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se
oração a gente encontrou nosso conforto, a gente sabe que está seguro em Deus. E agora a gente vai declarar que não há outra segurança. O nosso coração, como é enganoso, tem que entender, não há outra segurança somente em Deus. Então eu queria que a gente cantasse o refrão dessa música, para que toda a igreja pudesse estar cantando em harmonia, amém? Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Mais uma vez, só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Tem uma segunda parte que eu queria que a igreja cantasse comigo, que é Encontro Paz. Vou colocar na letra dessa parte. Nessa parte, eu canto Encontro Paz e a igreja fala. Eu acompanho o Guilherme falando só em ti, tá bom? Então a gente vai começar e aí vocês cantam junto com o Guilherme, tá? Amém? Assim, ó. Encontro paz só em ti, descanso enfim, só em ti, encontro ali, só em ti, minha esperança pra viver. Encontro paz só em ti, descanso enfim, só em ti, encontro ali, só em ti, minha esperança pra viver. Amém? Vamos cantar? Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei Na escuridão, sinto a luz. sinto a luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Amém? Só em ti, paz e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti a fé se firma, só em Cristo Salvador. Só em Cristo fui perdoado por tua obra de amor. E eu sei que me sustenta, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça, aos teus pés eu quero estar. Só em ti, só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Vamos cantar? Descanso enfim. Encontro paz. Encontro paz só em ti, descanso enfim, só em ti,
Acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Amém. A próxima canção, acho que toda a igreja já conhece. Vamos cantar agora aquele que nos deu tudo, que pode nos dar tudo. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, o conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, o conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho
Ó irmãos, vamos orar? Que teu amor, Senhor, nos faz reconhecer a tua soberania, o teu agir, quem é o Senhor, confiar nas suas providências, e recebe nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai. Nós te colocamos entendendo, ó Pai, que estamos fazendo isso com um coração completamente livre e grato por todas as tuas providências. Que tu ajude a cada um aqui em seus corações, se for dureza de coração, que tu mostres os teus milagres sobre a vida deles. E se for por necessidade, ó Deus, que tu abra as portas do sustento, que eles não temam as tuas providências, que eles não tenham medo do amanhã, pois tu também estará nele quando chegar. Tu não ficará preso somente no hoje, mas está conosco todos os dias. Tira o temor de cada um e nos coloca um coração grato para ofertar e dizimar diante de ti, no nome de Jesus. Amém. Essa canção também é nova. Eu queria que a igreja acompanhasse. Amém? O refrão dela. Os anjos cantam santo, o nome do refrão. Deu certo? Enquanto a gente está colocando a letra, eu queria que a gente cantasse junto, amém? Vamos lá. Santo, os anjos cantam santo. Os irmãos escutassem a letra da música, já que a gente não tem a letra ali disponível, que os irmãos escutassem, cuidado nesse momento, fechassem seus olhos e prestassem atenção no que está sendo dito, amém? Amém, igreja? Reunidos num só lugar, tua presença nos atrai, nada mais nos satisfaz. Nada pode nos distrair. Tua presença está aqui. Tua presença está aqui. E quando a terra com os céus canta e ao louvor dos anjos se junta, o que se ouvirá em alto som, cantando uma canção, cantando uma canção. Declara, igreja. Santo, os anjos cantam santo.
está aqui. E quando os anjos do céu se cantar, e com o louvor dos anjos se juntar, e ouvirá em alto som cantando ao Rei uma canção, cantando ao Rei uma canção. Santo, os anjos cantam santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Os anjos cantam santo. Amém? Nesse momento eu queria pedir para a igreja estar cantando em conjunto. É bem fácil, são quatro palavrinhas só. Eu acho que acredito que a gente consiga cantar sem a letra, amém? A gente vai cantar exatamente o nome da música. Assim, ó. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é. Mais uma vez, igreja. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno. Declare mais alto. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Mais uma vez, vai. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Lá em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro que venceu, que pisou a cabeça da serpente, aquele que veio para nos salvar, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E assim como os anjos vão cantar sem parar que santo é o Senhor, digno de louvor, e a sua misericórdia, a sua glória dura para sempre, também vai declarar que ele venceu e é o nosso Rei, o Senhor Salvador, é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Eu queria que a gente declarasse mais uma vez. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo.
falta força e vigor que você sente. Você não está adorando a quem está do seu lado, ou alguém, algum amigo, você está adorando ao Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Sempre será Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Eu queria pedir licença. Eu queria pedir que só a igreja declarasse o quanto Jesus é santo. Santo, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de louvor. Muito obrigado por nos dar a oportunidade. Primeiro falo de mim por estar aqui na frente. Depois de um tempo longe, eu te agradeço por ter dado essa vida, Senhor. Essa vida que tenha realmente a possibilidade de um lugar para te adorar em espírito e em verdade, com liberdade. Que as palavras proferidas hoje, como o Senhor é o Rei que venceu, como tu és santo para sempre, como a gente falou que é o Deus que sacia todo o deserto, tudo que precisamos do nosso coração, e também que só em ti nós encontramos descanso, refúgio e alívio, e principalmente enche o nosso coração de paz em meio a um tempo de guerra. Nosso coração não possa ficar aflito diante disso, que nossa vida não possa ficar aflita diante disso. E também, Senhor, não venha se esconder e revirar teu face para nós, enquanto estamos, às vezes, esquecendo da tua existência, quando em todos os momentos devemos estar sempre diante de ti, entregando a nossa vida como altar e sacrifício. Que a nossa vida não seja um templo vazio, onde o Espírito Santo não habita, onde quando acontece alguma coisa, nós não possamos estar confiando em ti, mas que o nosso coração seja cheio, um templo cheio do Espírito Santo, onde a tua presença permanece ali, porque não precisa mais como em nuvem, mas agora dentro de nós, o teu Espírito. Muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho. Muito obrigado porque a gente pode cantar tanto em Apocalipse, sabendo da certeza que tu virá, que nada pode nos afligir e que as coisas vão passar, elas virão, elas vão, mas teu nome permanece para sempre, e a esperança de encontrar-te no futuro. No nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado por esse momento de louvor. Amém.
por ele estar sempre, ó Deus, disposto a trazer a tua palavra para nós. Que o Senhor use, o abençoe, meu Deus, derrame, meu Deus, a tua unção sobre o teu servo, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor quer falar para nós. Em nome de Jesus, abençoa, fortalece cada dia a sua fé, o seu ministério, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, meu irmão. Oi, irmãos, graça e paz de novo, né? Seja bem-vinda. Abra a Bíblia de vocês. Nós vamos falar sobre um homem chamado Balaão. Vocês já ouviram falar dele? Então vamos ler aqui Números 22. Vocês podem ficar de pé, tá? 22, 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Caminha conosco, ó Pai. Seja um momento de reflexão e a tua palavra fale aos nossos corações. Que não seja eu, mas a tua palavra. Não seja os meus desejos, mas o teu. Então, enche com teu Espírito Santo sobre nós, sobre a minha vida, a vida da igreja. E tenhamos um momento glorioso, incrível na tua presença. É o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Capítulo 22, 23 e 24 de Números fala de um homem chamado, um profeta chamado Balaão. Esse homem, ele tinha um coração dividido. Ele foi pego por um rei. Esse rei lhe ofereceu coisas para que ele pudesse amaldiçoar um povo. E aqui nós vamos ver um pouquinho dessa história. E nós vamos perceber que, assim como Balaão tinha um coração dividido, o perigo de viver entre Deus e o mundo é um risco muito grande também. Essa foi a história de Balaão. Ele tinha um coração dividido. Deus disse para ele não ir, e assim mesmo ele insistiu em querer uma outra resposta de Deus, para que Deus confirmasse o que ele queria, o desejo dele, que ele estava interessado nos tesouros que iria receber. Tendo partido dos filhos de Israel, verso 1 do 22, acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, sobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é muito poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado,
e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui é um contexto histórico que nós vamos já entrar na nossa lição. Há muito tempo, quando o povo de Israel ele caminhava pelo deserto rumo à terra prometida, ele sai do Egito junto com Moisés. Irmãos, era um povo que conquistava tudo o que encontrava pela frente. E ele já estava agora próximo à terra prometida. Iria conquistar. Então eles acamparam na planície de Moabe, às margens do rio Jordão. O rei dos Moabitas, chamado Balaque, ficou apavorado com a multidão de israelitas e temia ser destruído por eles, como os outros povos já haviam sido. Então Balaque teve uma ideia: contratar um adivinho chamado Balaão. Conhecido por suas bênçãos e maldições poderosas, quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Balaque mandou mensageiros com ouro e promessas de honra para pedir que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. A primeira resposta de Deus foi: quando os mensageiros chegaram, Balaão pediu uma noite para consultar a Deus. E naquela noite Deus lhe disse: não vá com eles. Não amaldiçoe este povo, porque esse povo é abençoado. Balaão obedeceu e mandou os mensageiros de volta. Mas o rei Balaque insistiu e mandou uma comitiva ainda mais rica e poderosa. Balaão novamente perguntou a Deus, que desta vez permitiu que ele fosse, mas com uma condição: falar apenas o que Deus mandasse. Nesse caminho, ele vai montado na jumentinha dele, e no caminho para Moabe, Deus percebeu que Balaão tinha más intenções em seu coração. Então enviou um anjo invisível para impedi-lo. Só a jumenta de Balaão viu o anjo. Então ela parou e se recusou a seguir. Quando o anjo parou na frente da jumenta de Balaão, ela paralisou. E ele bateu nela. Irritado, Balaão bate naquele animal para ver se ela continua a jornada. Mas uma coisa aconteceu: a jumenta começou a falar. O que eu fiz para bater 3 vezes em mim? Logo depois abriu os olhos de Balaão e também viu o anjo. O anjo advertiu. Quando Balaão abriu os olhos, os olhos dele foram abertos, ele viu o anjo, e o anjo estava com a sua espada desembainhada. Às vezes nós não acreditamos nas questões espirituais, né? Como se Deus não fosse um Deus poderoso e Ele tivesse um exército gigante para lutar a favor do seu povo. Logo depois que abriu os olhos, que ele viu o anjo, Balaão chegou a Moabe. O rei levou vários lugares altos em que ele visse o acampamento de Israel. Então ele olhava e lá embaixo estava o acampamento de Israel, e ele disse assim: amaldiçoa esse povo. Por 3 vezes Balaão construiu altares e ofereceu sacrifício. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, eu notificarei, eu te falarei, Então subiu a um morro desnudo e encontrou-se Deus com Balaão,
Este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabitas. Então proferiu as suas palavras e disse Balaque: me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem e amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Mais uma vez, Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não permite com que ele amaldiçoe o povo de Israel, porque era um povo abençoado. Mas Balaão, ele não desiste, porque tinha presentes ali para ele. Foi oferecido ouro e foi oferecido também prestígio. Então ele não poderia desistir tão fácil. Esse era o contexto histórico. Então ele abençoou por 3ª vez. Balaão construiu esses altares e não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Ele até fez uma palavra profética quando ele anuncia que em Jacó um cetro se levantará em Israel. Ele fala a respeito de Jesus. Essa frase foi mais tarde entendida como uma profecia messiânica. Está em Números 24, 17, quando ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Essa frase ela foi entendida realmente como uma frase profética. Embora Balaão tenha obedecido a Deus naquele momento, a Bíblia indica que depois ele aconselhou Balaque a fazer com que o povo de Israel pecasse. Ele não poderia amaldiçoar de fora para dentro o povo de Israel, mas ele teve uma ideia: que tal se acontecesse de dentro para fora? Se eu não consigo amaldiçoar esse povo, que tal se esse povo, eles mesmo pecassem, e o pecado deles levasse a Deus, irasse com esse povo? Vocês acreditam que ele pensou isso? Se eu não consigo amaldiçoar essa igreja, eu vou fazer com que o pecado surja dentro dela, para que eles irritem o coração de Deus e se destruam automaticamente. Vocês estão comigo? Se o externo não consegue entrar, mas o pecado consegue, a ideia que Balaão teve, obrigado Bruno, era fazer com que o povo pecasse e os seus pecados provocassem a ira de Deus e Deus os castigasse, e assim ele seria visto pelo rei Moabita e ele ganharia o prestígio e o ouro. Então assim, eu não desagrado a Deus, eu agrado a Deus e agrado também ao rei de Moab. Então ele chegou a Moabe, ele chegou a falar algo de como ele iria amaldiçoar o povo. E ele disse o seguinte: mais tarde, durante a conquista da terra prometida, deixa eu voltar um pouquinho.
embora Balaão tenha obedecido a Deus naquele momento, a Bíblia indica que depois ele aconselhou Balaque a fazer o povo de Israel pecar. Como é que ele iria fazer isso? Ele fez o seguinte: ele fez com que o povo se prostituísse com as mulheres moabitas. Não somente ele deu a ideia de fazer com que eles fossem, os homens de Israel, fossem seduzidos, e aquelas mulheres levaria aquele povo a adorar Baal Peor. E porque existiam os cultos, né, os cultos pagãos, existiam as prostitutas cultuais, e ele deu a ideia de fazer com que essas mulheres se misturassem entre o povo e levasse o povo de Israel a não mais adorar o seu Deus, mas dividir o coração deles entre os deuses deles, de Israel, e Baal Peor. Essa foi a sacada de Balaão. Trazer desgraça dentro, parte interna, não externa, porque ele não conseguia fazer amaldiçoar o povo de fora para dentro. Irmãos, e aconteceu. Ele aconteceu. O povo se prostituiu. O povo caiu na idolatria. Foram seduzidos. E depois Deus os castigou, matando 24 mil israelitas naquele tempo. Deus se irou contra o seu povo por conta das decisões deles de se misturar com outros povos, a se prostituir e a cultuar outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. E houve essa morte. Fala a Bíblia aqui sobre essa praga, mas não diz que praga era essa, mas 24 mil pessoas foram mortas por causa desse envolvimento do povo de Israel que vinha conquistando, que estava na terra prometida, chegando à terra prometida, e Balaão sugeriu para que Balaque fizesse isso. Está no verso 31 do capítulo 31, que ele vai começar sobre os castigos de Deus. Esse era o cenário. Um povo que vinha conquistando, teve as suas dificuldades, mas vinham conquistando e estava próximo à terra prometida. E como as coisas nunca são completamente fáceis, eu ouvi esse embate agora de enfrentar uma situação com um profeta. Mas vamos lá, vamos falar de Balaão. Eu particularmente, eu nunca vi um coração dividido que escolhesse servir a Deus. Todo coração dividido tem uma tendência de querer servir a si mesmo, aos seus desejos, e ainda pedir uma confirmação de Deus sobre isso. Balaão fez exatamente essa situação. Deus disse que ele não fosse, e ele insistiu. E Deus disse: ok, mas tu não vai conseguir abençoar. E Balaão é citado no Novo Testamento pelo mal que ele causou ao povo, levando aquele povo à adoração de um Deus pagão. Balaão tinha um coração dividido, ele servia aos seus desejos, para que ele pudesse receber o prestígio e o ouro, e queria servir a Deus. Não funcionou. Deus disse assim: não vá e não amaldiçoe esse povo, porque é um povo abençoado. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, Tiago 4:8. Limpai as mãos, pecadores,
e purificai os corações, vós de duplo ânimo. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de duplo ânimo. Coração dividido entre servir a Deus e servir aos homens. Coração dividido. Nós queremos respostas de Deus, nós queremos melhorias na nossa vida, mas nós não escolhemos servir a Deus, e eu tenho certeza que as nossas decisões, ao escolher servir a Deus, Deus nos daria tudo, nos dá tudo que nós necessitamos. Não pensem vocês e eu que servir a dois senhores vai funcionar. Ou a gente toma a decisão de purificar os nossos corações e as nossas ações, ou a gente vai ter um coração dividido. Ter um coração dividido é tentar servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Balaão é o exemplo clássico de alguém que tinha dons espirituais, ouvia a voz de Deus, mas seu coração estava dividido entre o temor a Deus e os desejos que ele mesmo tinha, a ganância. Trouxe ruína e destruição. Nós vivemos numa época assim, do relativismo com relação a Deus. Que tudo é relativo, que nem Balaão. Para servir a nós mesmos, nós relativamos a palavra de Deus, relativamos quando o Senhor diz não faça, não vá. Esses meio termos, muitos querem ter Deus, mas também querem agradar a si mesmo, com seus pecados. Quando a palavra diz o que é pecado, no entanto, nós queremos praticá-los. Como se Deus não olhasse para nós e não cobrasse de nós os nossos próprios pecados. Porque todo pecado vai ser julgado, todo pecado é julgado. E o pecado é transgressão da lei. Então, se eu transgrido a lei, eu serei julgado por ela. E se eu transgrido, sou julgado por ela, logo eu já não sou mais inocente disso. Balaão tinha ali, consultava Deus, fez 7 locais para adorá-los, mas Balaão queria ainda os tesouros oferecidos. Balaão ainda queria, os olhos dele desejavam as coisas que aqueles homens tinham oferecido. Não somente isso, mas como Balaque dobrou a aposta. A gente fala isso nos nossos dias. Ele mandou outra comitiva, com mais ouro, com mais prestígio, para convencer Balaão do que ele precisava fazer. E Balaão ficava, ele não dizia assim, não farei, não posso fazer, eu sou servo e eu não vou desobedecer a Deus. Ele sempre deixava alguma coisa, uma centelha de dúvida. Mas, e se não acontecer? Então, primeiro ponto, o que é ter um coração dividido? Um coração dividido é como um mar agitado. Ele não tem paz. Um coração dividido não encontra repouso nem no mundo, porque no mundo não há repouso, mas ele também não encontra repouso em Deus. Porque um coração dividido, ele tenta agradar aos dois senhores, e ele nunca vai conseguir, porque ele há de aborrecer um, para tentar agradar o outro. E os dois senhores não são dois chefes que a gente tem, um supervisor e um gerente, não. Um é Deus e o outro é a nós mesmos. E quando nós estamos para agradar sempre a nós mesmos, nós desagradamos ao Senhor.
Mas quando nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que negar a nós mesmos e desagradar a nós mesmos. Mas não foi esse o caso de Balaão. Balaão sabia, Balaão sabia quem era Deus, ouviu a sua voz, mas queria também receber a recompensa que estava proposta. Difícil, irmãos, quando a gente aponta um pecado, a gente diz, irmãos, não vá, abandone esse pecado, não vá, mas não abandona. Dá um jeito de dizer, não, mas, não, as coisas não são bem assim, Deus não pensa assim. E realmente eu não queria que eu e você, nós pensássemos dessa forma. Nós devemos pensar como Deus pensa, como a sua palavra fala. Mesmo sendo um povo cheio da graça de Deus, da presença de Deus, quando o povo passou a ter um coração dividido, eles passaram a sofrer as consequências de um abandono do seu próprio Senhor. O castigo de Deus veio sobre eles. Um coração dividido, como diz Tiago 1,6. Pode colocar, filha. Ali não está aparecendo, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não tem um coração quieto. Balaão tentou agradar a Deus e ao rei pagão ao mesmo tempo. Um coração dividido não tem paz, vive em conflito interno, como uma jumenta que tenta seguir duas direções. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, irmãos. Acredito que sim. Em saber se iria agradar-se a si mesmo ou se iria agradar a Deus. Eu posso até duvidar de que vocês escolheram Deus, mas escolheram a si mesmo. Querendo agradar a Deus, mas sem abrir mão do que o mundo oferece. Eu quero agradar a Deus, mas não quero largar as coisas que o mundo oferece. Era a vida de Balaão. E quais eram as consequências do coração dividido de Balaão? Em não cumprir a vontade de Deus plenamente. Deus disse para Balaão não ir com os mensageiros, mas ele insistiu. Ele tentou buscar a sua própria vontade junto com a vontade divina, tentar unir as duas coisas. Apesar de ter profetizado bênção sobre Israel, no fim sugeriu um plano para corromper o povo. Não fui eu, o povo é que pecou. Mas ele foi uma pessoa que sugeriu o que o povo iria pecar. Ele foi aquele que levantou um plano para que aquele povo fosse amaldiçoado e ali ele ganhasse a recompensa dele. Ele poderia ter dito diversas coisas como: eu só fiz falar, eles é que pecaram. Mas não funciona assim. Foi um plano para destruir um povo de dentro para fora. Ele profetizou, mas ele fez o povo corromper-se por dentro. Um coração dividido gera confusão, gera pecado, gera juízo. O que começa com uma pequena concessão, termina no desastre espiritual gigante. Às vezes eu digo para os jovens sobre as
se manter puro diante do Senhor. Mas eles não querem, porque o prazer é melhor. Mas todo mundo faz. Todo mundo não tem nenhum problema com relação a isso. Aos casais a gente adverte sobre o tratado, como tratar. A gente prega de como servir ao Senhor. Mas a gente começa a dar algumas concessões aos nossos pensamentos pecaminosos. E quando a gente não diz não e basta, a gente começa a abrir um pouquinho o leque. Nossa mente começa a se corromper. E daqui a pouco nós saímos do caminho do Senhor. Um coração, pequenas concessões, grandes desastres espirituais. Não vai ter o conforto e não vai ter o abrigo do Senhor. Aprendam a esperar em Deus. Aprendam a guardar os corações de vocês nas providências divinas. Quando nós não fazemos isso, nós temos prejuízos enormes dentro de nós e daqueles que nós amamos. A consequência do coração dividido, de não cumprir a vontade de Deus plenamente, traz esses prejuízos espirituais enormes. Gravem isso. Pequenas concessões, grandes desastres espirituais lá na frente. Lá na frente, eu digo, o pecado cometido hoje pode não ter nenhuma consequência agora, mas chegará o dia em que esse pecado dará o seu verdadeiro fruto. Não tem como. Mas como buscar um coração íntegro? O salmista, no Salmos 86:11, ele diz: dar-me um coração íntegro, para que tema o teu nome. 86:11. Reconheça a Deus como seu único Senhor, e não mais um Senhor. Um é você, sou eu, e o outro é Ele. Deus é o único Senhor e absoluto. Renuncie os desejos de agradar a homens e renuncie os desejos de agradar os seus próprios desejos pecaminosos. Com isso, nós teremos o beneplácito, nós teremos as bênçãos de Deus sobre nós. Seremos beneficiados quando nós escolhemos agradar ao Senhor em vez de nós mesmos. Mas eu não digo que é fácil negar a nós mesmos, porque é um desejo de dentro, não é de fora. Mas esses desejos de dentro, uma vez sendo colocado para fora, há um prejuízo gigante, como aconteceu no povo de Israel. Busque a santidade em todas as áreas da sua vida, sem aquelas meias obediências. Eu obedeço até aqui, daqui para cá, Senhor, sou eu. Coloquem os relacionamentos e a vida que vocês têm com os familiares, com os cônjuges, com as namoradas, com os namorados, com a igreja. Coloquem isso como uma forma e busquem a santidade dentro disso. Vocês experimentarão assim, de uma forma grandiosa os benefícios de obedecer a Deus e de estar em paz consigo mesmo.
Nós somos ótimos para complicar as coisas. Quando as coisas estão tudo em paz, nós vamos buscar alguma coisa para atrapalhar essa paz. Às vezes eu estou orando para alguns irmãos, tá tudo bem, né? Teve que buscar alguma coisa para se prejudicar. Estava bem, estava tudo em paz. Aí vai e consente algo que logo depois traz prejuízos gigantes. Entregue sua vida totalmente, sem reservas. E eu digo para vocês, eu aqui, irmãos, qual a área da nossa vida que ainda não foi entregue totalmente? Ou temos coração dividido? Na hora que você precisa escolher entre Deus e você, a quem você escolhe? Vou dar uma ideia bem simples também para nós. Quando nós temos um serviço no Senhor, a quem, no momento em que o prazer aparece, a quem nós servimos? Eu não estou falando de algumas coisas que vocês vão fazer, não. Estou falando uma coisa constante. Uma coisa que nós decidimos por nós, sempre que a gente tem esse bate de querer fazer a obra do Senhor e querer fazer a nossa própria obra. A quem nós escolhemos, a quem nós buscamos? Nos momentos em que nós precisamos orar e buscar ao Senhor, a quem nós escolhemos? A buscar ao Senhor ou nós irmos para umas redes sociais? O momento em que nós temos um culto na igreja para nós estarmos ali na presença de Deus a buscá-lo, a louvar o seu nome, a quem nós escolhemos? Um shopping ou ir buscar a Deus junto com os meus irmãos? São essas coisas às vezes que parecem muito simples, mas ele tem um conflito gigante dentro de nós. Geralmente quando nós deveríamos estar no momento da igreja, nós escolhemos estar em outro lugar. Acontecem coisas para que a nossa fé e a nossa vida espiritual definha. A gente deixa de desejar as coisas de Deus para começar a desejar cada vez mais as coisas do mundo. A gente sempre vai optar pelas coisas que nos dão prazer, porque nós não descobrimos o prazer em servir a Deus. A gente até muitas vezes tem um prazer de servir a Deus, mas a gente começa a ceder concessões a nós e esse prazer vai diminuindo e vai ruir a nossa alma de dentro para fora. Sem reservas, sem nada, paz. O meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com meu esposo, ou com meu marido, né? O meu relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu estou buscando os meus próprios interesses ou estou buscando os interesses de Deus? É fácil perceber isso. Quando eu busco os meus próprios interesses, há guerras diante disso. Confusões, brigas. Os desastres começam a acontecer. Não tem mais paz no lugar. É fácil vocês perceberem quando vocês estão em Deus ou não. É vocês perceberem que o ambiente onde vocês se encontram, ou eu me encontro, se a gente promove paz ou se a gente promove guerra. Se a gente é humilde de coração ou a gente se exalta, buscando a nossa própria justiça. Porque a gente não entrega realmente a nossa vida por completo ao Senhor. Os nossos pensamentos, onde eles vão? Nós nos intrometemos nas nossas vidas e nas vidas alheias. Estou colocando, porque essas coisas elas alimentam o coração, sabe? Parece que há um prazer diante disso. E aí a gente não encontra paz, porque a gente quer dar recado para tudo. A gente quer responder a tudo.
E aí a gente não encontra paz. Deus não quer um coração dividido. Ele quer um coração só para Ele. Só assim nós teremos uma paz verdadeira. Aquela que quando nós vamos deitar, nós vamos amanhecer e olhar o sol brilhar. E nós vamos sentir uma paz de que Deus nos deu uma noite de descanso para contemplarmos a sua glória logo pela manhã. Ou nós acordamos aflitos, cheios de problemas que nós mesmos buscamos, cheios de confusões mentais, em que a noite já não serviu e amanhã, o amanhecer muito menos. Quando isso acontece, é uma pessoa que tem um coração dividido. Queridos, Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos bênçãos, para nós abençoarmos, sermos abençoados. O Senhor disse que nos daria a paz. O Senhor disse que daria e que supriria todas as nossas necessidades. Pois precisamos buscar às noites a presença dEle. A exemplo de Balaão, nos adverte contra o coração dividido. Balaão conquistou o que ele queria, mas ele morreu logo em seguida. É possível nós termos muitos dons diante do Senhor, ter conhecimento e assim estar fora da vontade plena de Deus. Aquele homem, ele ofereceu sacrifícios, o anjo apareceu para ele, falou para ele, mas ele estava determinado. Ele sabia o que ele queria, e o que ele queria era possuir aquilo que foi oferecido a ele. Quando Deus diz não vá, quando o Senhor fala não faça, a gente faz. Quando Ele diz não vá, a gente vai. E a gente acha que nada disso tem valor diante de Deus. Um coração dividido, ele tem conflito, ele tem queda, ele tem juízo. Um coração íntegro tem paz, tem bênçãos e obediência. Mas, queridos, se alguns de vocês têm um coração dividido, eu peço a Deus que vocês entreguem a Ele de verdade. Peça ao Senhor que ajude a viver com um coração íntegro só para Ele. Senhor, meu coração é só Teu, minha vida pertence só a Ti. Me traz santidade, me traz amor por Ti. Mas isso você não vai fazer somente uma vez. Faremos todos os dias, diariamente, sem arranjar desculpas e reservas. Peça ao Senhor para habitar na vida de vocês. Peça ao Senhor para não ter um coração dividido, mas ter um coração que tem paz nele. Que aumente a fé de vocês, que vocês acreditem, que você acredite nas providências dele. E não sejamos como Balaão. Queridos, logo depois, Balaão é lembrado por Judas, não os Iscariotes. Em Apocalipse, a igreja, se eu não me engano, de Pérgamo, vai falar sobre Balaão, sobre o que aquele homem fez o povo pecar, de como ele levou e planejou a queda de outras pessoas. Balaão tem a sua história bastante longa e é lembrado até os dias de hoje por um homem ganancioso
e que leva pessoas, ele mesmo, a se destruir e a destruir a outros. Peço a Deus, queridos, que vocês tenham paz no coração de vocês, que vocês se guardem. Quando o Senhor disser não, é não. Quando o Senhor disser sim, é sim. Mas o mais difícil é nós não queremos escutar o não de Deus. Nós não queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor de uma forma íntegra, completa, sem reservas. Senhor, estou disposto a te seguir, custe o que custar. Ainda que as minhas vontades precisem ser suprimidas, eu quero te servir. Ainda que haja no meu coração desejos impuros, me dá um coração puro para te servir. Se o meu coração ainda tem um outro Senhor que não a ti, me dá um novo coração para te servir. Encontre, amores, abrigo no Senhor. Encontre a paz que excede todo o entendimento. Encontre a razão de viver de vocês. Pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só quem pode dizer uma frase dessa é que tem paz no coração e saber que o Senhor guardará o seu depósito até aquele dia. Não existe nada melhor do que nós termos paz, de nós entregarmos as nossas vidas por completo ao Senhor. Aguardem, busquem a santidade. Não tenho medo de dizer isso para vocês, nem para o meu coração, ainda sabendo que o meu coração é igual ao de vocês. Eu buscarei a paz e a santidade, para que o Senhor se agrade de mim e vocês, para que o Senhor se agrade de vocês. E descobrirão a sua riqueza e a sua graça diante disso. Não seja Balaão. Não precise de uma jumenta para falar para vocês. Ou não sejam essa jumenta. Mas sejam servos fiéis ao Senhor, em querer agradá-lo e entregar as suas vidas para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, derrame da sua graça sobre nós. E nós vamos orar agora ao Senhor. Pode ficar de pé. Paizinho, eu entrego a vida da minha igreja nas tuas mãos. Que esse povo seja um povo santo. E que eles não deem concessões pequenas. Não tentem lutar contigo, ó Deus, pelos seus próprios pecados, mas que lute contigo como fez Jacó, para receber a tua bênção, ainda que sejamos feridos. Que não tenham um coração de Balaão aqui, nem mentes malignas como a dele, que instrui outros a adorar um Deus que não seja a ti, que ensina uma forma de destruir a vida de outro para te desagradar. Que tu perdoe os nossos pecados e nos faça mergulhar por completo na tua presença, ó Deus.
pois dá um coração puro a essa igreja, a cada um de nós, e estejamos paz no Senhor. Que Tu abençoe a cada família que aqui está sendo representada. Que Tu abençoe a cada um que aqui está presente. E que eles guardem no seu coração, ao sair daqui, e determine em suas vidas e em seus corações, que não trilhará o caminho de Balaão, mas buscará a Tua santidade e verão a Tua glória, Senhor. Nos leva de volta para as nossas casas, que a Tua paz, a Tua graça, as Tuas consolações e a comunhão dos santos seja vivida por cada um aqui, ó Deus, pois nos dá uma semana na Tua presença, e que a Tua presença e a nossa busca por santidade seja vista e aceita por Ti. É que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, cheio da graça do Senhor.